falar do espaço, pensamos logo em estrelas, sistemas solares, galáxias e distâncias infinitas do universo. Mas além da dimensão exterior, o espaço tem também uma interior que deve ser explorada. Ela está nos elementos básicos de tudo que existe em nosso planeta. Um universo em miniatura, em movimento constante e que permaneceu desconhecido por muitos séculos. O mundo do átomo, visto de perto. No interior do átomo está a origem de um dos fatos mais importantes do nosso tempo, pois a descoberta do potencial atômico deu origem à era nuclear. O prédio aqui atrás é uma usina de energia nuclear que gera eletricidade. Os defensores da energia nuclear consideram esta usina econômica, segura, limpa e necessária. Outros acham que são perigosas. No mínimo, uma ameaça à saúde e, na pior das hipóteses, uma fonte potencial de catástrofes. Como esses minúsculos átomos podem gerar eletricidade e, ao mesmo tempo, criar tamanha diferença de opinião? Descobriremos isso tendo uma visão melhor do átomo. Vamos começar recordando um conto árabe que, de certo modo, lembra essa nossa história. Conhecem a história do pescador e do gênio? Um dia, um pescador puxou sua rede e acabou trazendo para a terra uma lâmpada de latão. A lâmpada estava lacrada por uma tampa de chumbo. Surpreso com a estranha pescaria, o homem disse: Ei, está fechado com muito cuidado. Deve guardar uma coisa de grande valor. Agora estou livre. Você vai morrer. Tenha piedade, ou pelo menos me diga por quê. Estive preso nesta pequena lâmpada por muitos séculos. Enquanto isso, minha raiva cresceu e cresceu. Então eu jurei que o meu libertador deveria morrer. Oh, que golpe cruel do destino. Golpe? Ô, gênio, já que você decidiu que devo morrer, permita uma última pergunta. Fale! Como pode alguém tão forte e poderoso como você morar num frasco tão pequeno? O quê? Você não acredita em mim? Só posso acreditar naquilo que vejo. Pois então veja. Agora você vai voltar pro mar. Meu senhor, eu não estava falando sério. Deixe-me sair e vou servi-lo fielmente. Fielmente? Sim, mas o senhor deverá me respeitar, porque meu poder é muito grande. Como pescador, nós libertamos a grande força de um gênio, o gênio atômico. Diferente da história em que um homem descobriu o gênio, nosso conhecimento do mundo atômico se deve a várias pessoas. Os cientistas muitas vezes avançam em suas descobertas, seguindo trilhas abertas pelo trabalho realizado por um outro cientista. Um dos primeiros a propor uma teoria atômica foi John Dalton, um químico inglês. Ele sugeriu que o átomo é como uma bola indestrutível, unida por alguma força desconhecida. Acredito que tudo seja formado por átomos e que os átomos de uma coisa sejam diferentes dos átomos de outra. Além disso, muitas coisas são misturas de átomos diferentes. A explicação de como a natureza cria essas misturas deveu-se inicialmente ao trabalho deste homem, Amadeu Avogadro, da Itália. Avogadro sugeriu que, quando átomos de elementos diferentes se combinam, formam unidades maiores que ele chamou de moléculas. Quando um átomo de oxigênio se combina com dois átomos de hidrogênio,
forma-se uma das moléculas mais conhecidas da natureza, H2O, água. Um cientista francês, Henri Becquerel, fez uma descoberta importante enquanto trabalhava com o elemento natural urânio. Deixei um pedaço de urânio sobre uma chapa fotográfica embrulhada numa gaveta escura. Quando revelei, a chapa estava velada. O urânio parece ter uma atividade misteriosa, emanando certo tipo de radiação. Becquerel havia descoberto os efeitos da radioatividade, mas não sabia o que havia encontrado. A descoberta de Becquerel interessou a outros 2 cientistas franceses, Pierre e Marie Curie, que começaram a pesquisar a fonte dessa radiação. Durante a investigação, esses cientistas descobriram 2 outros elementos radioativos, o polônio e o rádio. Viram que o urânio, o polônio e o rádio são fontes quase inesgotáveis de radioatividade, mesmo não entendendo como um mínimo de massa podia irradiar tanta energia. Este homem ajudou a solucionar o mistério, Albert Einstein. Ele formulou uma teoria mostrando que toda massa contém uma enorme quantidade de energia e resumiu-a nesta famosa equação. E representa a energia, m é a massa. C ao quadrado é a velocidade da luz multiplicada por si mesma. O C ao quadrado é um número muito grande. Por isso, uma pequena quantidade de massa pode ser transformada em grande quantidade de energia. Einstein, como pescador, descobriu que um pequeno recipiente continha uma força poderosa. O passo seguinte na descoberta atômica foi dado por um físico inglês, Ernest Rutherford. Ele observou que as partículas emitidas por substâncias radioativas eram muito menores que o próprio átomo. Disparei essas partículas contra uma lâmina fina de ouro e descobri que elas a atravessavam. Então, uma entre as milhares de partículas bateu em algo sólido e ricocheteou. Só posso concluir que o átomo, na maior parte, é um espaço vazio com qualquer coisa muito pequena e sólida no centro. Vou chamar essa pequena parte sólida de núcleo do átomo. Imaginem como deve ser pequeno o núcleo de um átomo. Há bilhões e bilhões de átomos neste pequeno ponto. Se ampliássemos um desses átomos até o tamanho de uma bola de futebol, o núcleo ainda seria pequeno demais para ser visto. Ampliado até a dimensão de um estádio de futebol, o núcleo seria do tamanho de um grão de areia. Com a descoberta do núcleo por Rutherford, começamos a entender melhor a estrutura do átomo. O átomo parece sólido, assim como parece sólido o círculo formado pelas pás de um ventilador ligado. A aparência sólida do átomo é dada por uma nuvem de minúsculas partículas elétricas, chamadas elétrons, que se movimentam ao redor do núcleo como planetas ao redor do Sol. O átomo é como um minúsculo sistema solar. Os cientistas começaram, então, a pesquisar os segredos do núcleo atômico. Descobriram que ele é também composto de pequenas partículas elétricas, diferentes dos elétrons, e chamaram essas partículas de prótons. Próton significa partícula primária. Mais tarde, foi descoberta outra partícula no núcleo. Ela não possuía carga elétrica, era neutra. Foi chamada nêutron. Os átomos estão sempre em equilíbrio. O átomo do elemento mais simples, o hidrogênio, tem um próton no núcleo. E para mantê-lo eletricamente neutro, um elétron girando ao redor. O elemento hélio tem 2 prótons no núcleo, portanto, 2 elétrons em movimento. Prótons e nêutrons estão em igual número e com a mesma massa no núcleo, que pode ser muito maior do que a massa de elétrons. Praticamente determina o peso do átomo. Para o carbono, 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons. Para o enxofre.
26, ferro. 47, prata. 79, ouro. 92, urânio, o elemento radioativo mais famoso. O urânio possui tantos prótons e nêutrons no núcleo que ele se tornou instável. Para se tornar estável, o urânio emite pequenas partículas de radiação. Essa atividade natural do núcleo é o que chamamos de radioatividade. A radioatividade é a desintegração espontânea e natural de átomos estáveis. Quando essa desintegração ou fragmentação ocorre, há uma alteração energética no núcleo. Essa mudança energética é liberada na forma de radiação. Podemos dizer que um átomo radioativo é como uma ratoeira armada. Ambos contêm energia. A mesa coberta de ratoeiras representa os átomos de um pedaço de urânio. A intervalos variados, um deles se fragmenta espontaneamente, liberando pequena quantidade de energia. No urânio, essa energia é chamada radiação. A radiação do núcleo atômico não pode ser vista, ouvida ou sentida. Para detectar sua presença, desenvolveram-se instrumentos especiais. Um é o contador Geiger. O outro é a câmara de nuvem. Mesmo uma pequena amostra de urânio está constantemente emitindo radiação. Dentro da câmara de nuvem, a radiação emitida de cada átomo deixa trilhas de vapor que nos são visíveis. Como há tantos átomos, essa atividade parece prosseguir quase infinitamente. Os 3 tipos mais comuns de radiação emitida pelos elementos radioativos são partículas alfa, partículas beta e raios gama. As partículas alfa percorrem apenas distâncias curtas e podem ser bloqueadas pela pele ou por uma folha de papel. As partículas beta são mais penetrantes. Algumas conseguem atravessar a pele, mas podem ser barradas por uma chapa fina de metal. Os raios gama são os mais penetrantes dos 3. Semelhantes aos raios X, podem atravessar a pele, mas são bloqueados por materiais como chumbo, concreto ou até mesmo água. No princípio da ciência nuclear, pouco se conhecia sobre os efeitos da radiação. Agora, após mais de 50 anos de pesquisa, sabemos muito mais sobre os efeitos da radiação. Certos níveis de radiação podem prejudicar o organismo humano. A exposição a quantidades muito elevadas de radiação pode causar doenças, danos genéticos ou morte. Existem muitas fontes de radiação. A mais conhecida é a radiação ambiental ou natural. Grande parte vem do nosso planeta, do Sol e do espaço. Estamos continuamente expostos a ela e sempre estivemos em todos os tempos da história. A radiação natural está no ar que respiramos, nos alimentos que comemos, na água que bebemos, nas nossas casas e também no solo. Mesmo nosso corpo contém certos elementos radioativos. A radiação natural é responsável pela metade da dose total de exposição radioativa anual. Algumas fontes de radiação são produzidas pelo homem. Quase toda essa exposição vem de radiografias médicas e dentárias e de drogas radioativas. Outras fontes de radiação produzidas pelo homem incluem relógios com dispositivos luminosos que contêm rádio, detectores de fumaça que usam material radioativo, TVs a cores, emanação de baixo nível de usinas de energia nuclear, produção e teste de armas nucleares. Às vezes, os cientistas realizam experiências, mas não percebem de imediato a importância de suas descobertas. Isso ocorreu com Friedrich Strassmann e Otto Hahn, 2 cientistas alemães. O trabalho deles foi interpretado mais tarde por Lise Meitner e Otto Frisch. Em sua famosa experiência, Hahn e Strassmann lançaram um feixe de nêutrons sobre átomos de urânio. Sendo partículas neutras, os nêutrons não foram desviados pela carga elétrica do átomo. O feixe passou através deles e, finalmente, um nêutron chocou-se com o núcleo. O núcleo do urânio dividiu-se em 2. Ocorrera a fissão nuclear. Mas não foi apenas isso que aconteceu. Quando o núcleo se dividiu, 2 nêutrons foram liberados e 2 novos átomos, produtos da fissão, foram criados.
Esses 2 nêutrons livres vão desintegrar 2 outros átomos de urânio e assim por diante, sugerindo a possibilidade de reações em cadeia. Voltemos ao exemplo das ratoeiras, criando uma reação em cadeia que possamos ver. 2 bolas de ping-pong serão os nêutrons disparados quando o átomo se dividir. As ratoeiras representam os átomos que tomam parte no experimento. Elas estão armadas e em posição. Para iniciar a reação em cadeia, só precisamos de 1 nêutron. Será preciso acionar apenas uma ratoeira. As bolas disparadas vão desarmar 2 outras ratoeiras. E teremos 4 bolas voando para acionar mais ratoeiras. Vocês podem imaginar o que vai acontecer? Observe. Uma reação atômica em cadeia funciona exatamente do mesmo modo. Para uma reação em cadeia ser útil, é preciso encontrar um meio de a controlar. Eu vou mostrar o que quero dizer. A reação em cadeia das ratoeiras pode ser desacelerada com o auxílio da câmera lenta. Assim como a reação em cadeia das bolas de ping-pong tornou-se mais lenta, é possível também obter um ritmo mais lento de fissões ocorridas numa reação atômica em cadeia. O cientista que primeiro conseguiu controlar uma reação em cadeia foi Enrico Fermi, físico italiano que viveu na América. Ele demonstrou como uma reação em cadeia podia ser controlada. Outros usaram seu trabalho para desenvolver a bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial. O trabalho de Fermi também possibilitou o controle do átomo para fins pacíficos, ou seja, para gerar eletricidade. Para compreender como funcionam as usinas nucleares atuais, vamos voltar por um momento ao átomo. Esta ilustração mostra átomos de hidrogênio e oxigênio combinados na molécula de água. Imagine que essas moléculas sejam ampliadas de modo que possamos vê-las. Átomos e moléculas estão em movimento constante. Aplicando-se calor, a água começa a ferver. As moléculas saltam da superfície na forma de vapor. Como vapor, as moléculas movimentam-se com muita força, balançando a tampa da cafeteira. Quando essas moléculas, na forma de vapor, exercem força sobre o pistão, podem fazer girar uma roda. Foi a força do vapor que acionou nossos geradores e nos tirou da era da luz de gás para a era da eletricidade. Hoje, usinas que usam combustível nuclear fornecem grande parte da energia elétrica de cidades como Chicago, Londres, Hamburgo, Tóquio, Buenos Aires e muitas outras no mundo todo. Comparando diferentes fontes de energia, veremos que são necessários cerca de 807 quilos de carvão para obtermos a mesma energia existente nesta pastilha de combustível nuclear. Ou 564 litros de óleo, ou 594 litros de gasolina. O princípio mecânico da geração de energia de origem nuclear é semelhante ao usado em qualquer tipo de gerador a vapor. A diferença básica é a fonte de calor usada para produzir o vapor que aciona o turbogerador. Em vez de queimar carvão, óleo ou gás, uma usina nuclear tem um reator com um núcleo de combustível nuclear, contendo urânio. O urânio é usado para gerar calor por meio de uma reação em cadeia. Para controlar a reação em cadeia, são colocadas no reator barras que absorvem nêutrons. As barras de controle captam alguns desses nêutrons livres em movimento, tirando-os de ação. Assim, menos átomos se fragmentarão, mantendo a reação controlada e em ritmo constante. O processo de fissão aquece a água, que a seguir passa por um trocador de calor sob pressão, produzindo vapor. O vapor gera energia. Esses reatores são chamados de reatores a água pressurizada, PWR. Existem também outros tipos de reatores, de água fervente, resfriados a gás e de água pesada. Para conter o calor e a radioatividade criados no reator, medidas de segurança são tomadas durante o projeto e a construção da usina.
Várias barreiras são incorporadas à construção para prevenir liberação perigosa de material radioativo. A primeira barreira é colocada no próprio combustível. O combustível de urânio é feito em forma de pastilha densa e dura que retém os produtos sólidos da fissão. As pastilhas são revestidas por tubos de metal para evitar o vazamento de emanações gasosas dos produtos da fissão. Outra barreira é um vaso de pressão de aço com paredes de 15 centímetros de espessura. Este vaso envolve o núcleo do reator que contém o combustível e as barras de controle. Cada reator é circundado por uma grossa parede de concreto que sustenta o vaso de pressão e blinda contra a radiação. Uma segunda camada de aço envolve o reator. Ela é projetada para ajudar a prevenir o vazamento de material radioativo em caso de acidente ou falha. Uma parede externa com aproximadamente 1,20 m de espessura de concreto reforçado com aço age como outra blindagem de proteção contra a radiação e contra os perigos externos, tais como acidentes aéreos ou sabotagem. Claro que um reator nuclear é uma máquina, feita e operada por seres humanos. As máquinas são imperfeitas e as pessoas podem errar. Um reator nuclear não explode como uma bomba. Entretanto, cria material radioativo que decai, gerando grandes quantidades de calor. Este fato causa preocupação, porque pode fundir o núcleo do reator. Isso aconteceria se terminasse a água, que resfria o reator, seja por falha mecânica ou erro humano. Sem a água de refrigeração, a temperatura aumentaria tanto que o combustível derreteria, tornando-se semelhante à lava fundida. Os que são contra a energia nuclear alegam que o combustível poderia então escorrer pelos recipientes de aço e de concreto, liberando perigosas doses de radiação para o ar ou o solo. Os defensores afirmam que as usinas nucleares têm sistemas múltiplos de refrigeração, além de sistemas de reservas projetados para resfriar o núcleo e evitar a fusão. Acreditam que, mesmo que ocorresse a fusão, não haveria liberação perigosa de radioatividade. Outro ponto de preocupação é o armazenamento do lixo radioativo. Geralmente, há 3 tipos de lixo radioativo criado na rotina das usinas de energia nuclear. Primeiro, certas quantidades de gases e líquidos radioativos são liberadas. Numa operação normal, elas são pequenas se comparadas com a radiação natural do meio ambiente. Essas emanações controladas são monitoradas e regulamentadas por lei. O segundo é um tipo de lixo de baixa atividade, como roupas, luvas, galochas de trabalho e peças de maquinária usadas e contaminadas pela radioatividade. Esses objetos são colocados em containers e transportados para áreas apropriadas, onde são enterrados junto do lixo radioativo proveniente de hospitais e locais de pesquisa. Terceiro, há produtos da fissão altamente radioativos e potencialmente perigosos no combustível nuclear usado. Uma vez por ano, geralmente, parte dos elementos combustíveis do núcleo deve ser substituída. Os produtos da fissão radioativa contidos no combustível devem ser cuidadosamente isolados do meio ambiente. Na maioria das usinas nucleares, o combustível usado é armazenado temporariamente embaixo da água perto do reator. A água é uma blindagem que protege os operadores contra a radiação, além de resfriar o combustível. Após um período de resfriamento sob a água, o que reduz bastante a radioatividade, os elementos do combustível usado são colocados em cilindros blindados. Esses cilindros são transportados para instalações especiais de armazenamento ou, em alguns países, para usinas de reprocessamento. Essas usinas separam e recuperam o urânio e o plutônio do combustível usado. Sabemos que os produtos da fissão decaem e com o tempo tornam-se não radioativos, mas o lixo de alta atividade é extremamente radioativo por longo período de tempo. Deve ser isolado por centenas de anos. Todo combustível não reprocessado deve ser isolado por milhares de anos. O longo tempo de armazenamento do lixo de alta atividade é um dos pontos principais ligados à energia nuclear. Vários métodos de armazenamento do lixo de alto teor radioativo estão sendo avaliados. Um deles é enterrar o lixo em profundidade em locais como esta formação granítica na Suécia.
Na França, uma usina comercial de vidro para encapsular o lixo de alto teor está funcionando há muitos anos. Os Estados Unidos estão realizando estudos para localizar e qualificar formações subterrâneas. Seja qual for o método usado, muitos acreditam que antes que o lixo tenha se tornado inofensivo, ele pode vazar, seja por acidente ou sabotagem, e tornar-se uma ameaça pela emanação de perigosos materiais radioativos no ambiente. Outros acreditam que a tecnologia de armazenamento existente é segura e fácil. Dizem que o lixo pode ser fixado em vidro ou cerâmica, tornando-se assim sólido, estável e durável. Para maior segurança, pode-se colocar o vidro em barris de metal soldado. Esses barris seriam então colocados em áreas geologicamente estáveis, que não tenham sofrido qualquer atividade sísmica há milhões de anos. Desse modo, mesmo que a área de colocação do lixo nuclear seja abalada, esses rejeitos não se movimentariam muito, ou mesmo nada. O uso da energia nuclear é seguro? A questão é bem complexa. Talvez devêssemos observar o histórico da segurança das usinas nucleares. Os benefícios da energia nuclear compensam os riscos? Então nos perguntamos, as outras fontes energéticas disponíveis satisfazem a necessidade mundial de energia? É possível desenvolver novas fontes de energia? E quais são os riscos e custos comparativos envolvidos nestas opções? Uma coisa é certa. O pequeno átomo continuará a influenciar o mundo em que vivemos. Tanto na indústria como na agricultura, o conhecimento do átomo é útil de várias maneiras. Na medicina, os médicos estão usando isótopos radioativos para diagnóstico precoce de cardiopatias e tratamento do câncer. Agora, imagens do cérebro podem ser vistas e medidas por um processo atômico chamado tomografia. Podemos dizer a idade de objetos pré-históricos usando o átomo do carbono radioativo. Hoje, o átomo está produzindo eletricidade para servir milhões de pessoas. O conhecimento do minúsculo átomo continuará a ampliar e aprofundar nossa visão do mundo. Assim como os cientistas que primeiro exploraram o átomo, a radioatividade e a fissão nuclear, os cientistas de hoje estão descobrindo novas dimensões de um mundo ainda menor. Descobriram que o átomo não é composto só de elétrons, prótons e nêutrons. Eles desvendaram o mundo de partículas subatômicas de alta energia, com massas muito menores, e nomes como quarks, gluons e leptons. Como o pescador da história, nós libertamos um gênio atômico. E como pudemos ver, ele tem grande poder. Pode obedecer ao nosso comando, tanto para criar como para destruir. Mas o nosso gênio em si mesmo não é bom e nem mau. É nossa responsabilidade, sua, minha, de todos, determinar como esse gênio, liberado do pequeno átomo, poderá nos servir melhor no futuro.